Tá valendo, tá valendo. Já posso começar então, né? Vai, pode começar já. Oi, galera. Meu nome é Bruno Eu sou Eduardo. e a gente nós somos os leitores, né? Para quem não segue no Instagram, não viu, a nossa proposta é estar lendo livros, mangás, quem sabe, e comentando sobre. Mas também não ficar só na leitura, mas falar de série, filme, enfim, falar de tudo um pouco, de jogos, o que vier. Para tirar esse peso dos tempos, enfim, para a gente estar num ambiente mais leve, mais tranquilo. E lembrando que a gente não é expert nisso, a gente só está falando nossa opinião, as besteiras que a gente acha. E por enquanto é só. Para o primeiro livro, a gente escolheu Harry Potter, para a primeira saga, no caso, né? São 7 livros. Porque para mim é mais fácil, a minha zona de conforto, para eu ir me soltando mais. Então, espero que vocês aproveitem, acompanhem essa nossa jornada e nos ajudem a crescer. E como é a nossa, acho que, primeira vez fazendo esse tipo de coisa, né, Dani? É isso aí. Vai todo mundo aprender como é que a Então, gente vai fazer isso aqui decorrer e tal. Vai fazer decorrer pra ficar bacana pra todo mundo, né? Tanto pra gente como pra quem for assistir. sim. E como é a primeira vez, ignora o tom de nervosismo, gaguejar, porque é leitura, né? Enfim, ninguém aqui é perfeito. Mas acho que é só isso. Ah, uma coisa, a gente vai fazer live de domingo a sexta. A gente vai folgar no sábado, então esse sábado já não vai ter. E a gente está planejando, vai tentar salvar isso no YouTube. Então, se você está vendo isso no YouTube, dá aquele joinha e se inscreve para ajudar a gente. Comenta que pode melhorar alguma coisa e tal. Também é super bem-vindo. Isso. Questão de áudio, essas coisas, por enquanto a gente vai ficar nesse baixo mesmo, porque é o que a gente tem, mas negócio leve, não é para ser tão profissional assim, é só para aproveitar mesmo. Espero que vocês consigam aproveitar. Lembrando também que cada live vai ser um ou dois capítulos, tipo, do livro que a gente tá lendo, do livro que a gente vai ler, no caso. Que vai depender muito do tamanho do capítulo, mas a intenção é ler um ou dois por live, ou por vídeo, dependendo de onde tu estiver vendo. Sim. E sempre acabar o capítulo. A gente nunca vai parar na metade do capítulo para ter essa sensação de a gente leu até aqui e poder comentar melhor. E a gente vai ficar comentando durante e depois da leitura dos capítulos, então é sempre a quantidade de capítulo na vibe que a gente está. Se a gente se empolgar, a gente pode ler um a mais. Se o capítulo fornecer mais coisa para comentar, a gente vai ler só um e comentar bastante, enfim. A gente vai vendo conforme for indo, a gente vai vendo o que fica bom, o que fica ruim também. Lembrando que a gente já viu os filmes, a gente acompanha Harry Potter já há algum tempo. Tipo, eu cresci vendo Harry Potter. Só que a gente vai se prender muito a comentar o que está acontecendo no livro, especificamente. Vai rolar, óbvio, comparações tipo, na hora da discussão de filme e livro, mas a gente vai tentar se prender na hora da discussão o máximo ao que está acontecendo no livro. Só para deixar claro isso aí. Sim, é bom falar porque essa questão de spoiler não vai ter pra gente, mas a gente só vai se prender. Tipo, a gente tá lendo o primeiro livro, a gente só vai se prender nele. E nos capítulos que a gente leu. Pra também deixar mais. A gente não ficar colocando muita coisa na frente e chega lá a gente comenta. Tipo, a gente comenta tudo no seu devido tempo, que eu acho que é melhor, assim, aproveita mais do que a gente ler um capítulo e não comentar nada sobre ele. Aí só para deixar claro também, eu nunca li nenhum dos livros, tá? Eu vou acompanhar aqui o Bruno junto da leitura que ele já leu uma vez, não foi? Umas vezes. Uma E é pouco, eu li umas. umas vezes. E aí pra eu estar tá conhecendo também essa parte do livro do Harry Potter, entendeu? Sim, então, como eu disse, ele só viu os filmes, então ele sabe bem dos plots, tudo, dessas coisas. Mas tem coisa que tem no livro que não tem no filme, então evita esses spoilers também para ele aproveitar essa experiência. A gente não Exatamente. liga muito se tivesse, por sem querer, mas ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que às vezes vem, mas não vai tirar o prazer da coisa. Exatamente. Então acho que a gente já pode começar a leitura, né? A gente já se apresentou, já falou um pouco como é que vai ser.
E qualquer Uma dúvida é só coisa, perguntar aí. sim, uma coisa é a leitura vai ser normal, não sei fazer vozes, não... enfim, a gente pode tentar, vai ser engraçado, a gente vai rir, mas não espera um negócio profissional. São dois amigos idiotas fazendo uma coisa idiota, só isso. Então acho que a gente começa já no capítulo 1, Harry Potter e a Pedra Filosofal, todos tranquilos, vamos lá, né? Capítulo 1, o menino que sobreviveu. O senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros número 4 se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Groomings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A Sra. Dursley era magra e loura, e tinha um pescoço quase 2 vezes maior, mais comprido que o normal, o que era muito útil porque ela passava a grande parte do tempo espichando por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursleys tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo. O seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A Sra. Potter era irmã da Sra. Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a Sra. Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potters aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potters tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potters à distância. Eles não queriam que Dudley se misturasse com uma criança daquelas. Quando o Sr. e a Sra. Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo que as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O Sr. Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar. E a Sra. Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às 8h30, o Sr. Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da Sra. Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda. Mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Pestinha, disse rindo contrafeito o Sr. Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu marcha ré para sair do estacionamento do número 4. Tá tudo bem até agora? Tudo tranquilo, pode continuar aí. Se precisar beber uma água, se precisar de alguma coisa, avisa que eu continuo. Acho que dá para mais um pouco de boas. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício que algo estranho ocorria. Um gato lia o mapa. Por um instante, o Sr. Dursley não percebeu o que vira. Em seguida, virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da Rua dos Alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, ele espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas, nem placas. O Sr. Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O Sr. Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota.
tamborilou os dedos novamente no volante, eu não sei de onde eu pedi novamente, e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O Sr. Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao Sr. Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. Devia ser isto. O tráfego avançou e alguns minutos depois o Sr. Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings. O pensamento de volta às brocas. O Sr. Dursley sempre sentava de costas para a janela em seu escritório no 9º andar. Se não fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas naquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia. Embora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais viram uma coruja mesmo à noite. O Sr. Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com 5 pessoas diferentes. Deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de frente. Vai continuando aí? Esqueceram completamente as pessoas de capas até passar por um grupo delas próximos à padaria. Olhou-as com raiva ao passar, não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas, também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. Os Potter, é verdade o que ouvi? É o filho deles, Harry. O Sr. Dursley parou de repente. O medo o invadiu. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório. Disse rispidamente à secretária que não o incomodasse. Agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando. Não estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira o menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido, não tinha sentido preocupar a senhora. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava. Se ela tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas. Achou bem mais difícil de concentrar nas brocas daquela tarde, e quando deixou o edifício às 5 horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe, murmurou quando o velhinho cambaleou. Desculpe, murmurou quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um longo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se porque você sabe quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e nunca, E se afastou. Pera aí, rapidinho. E o velho abraçou. E se afastou. É que eu rolei aqui, pulou uma página. E se afastou. O Eita. Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho e também achava que fora chamado de trouxa. O que quer dizer isso? O que quer que isso quis dizer? Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa, esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperava que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou o seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã.
Agora ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. Chispa! Disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. Será que isto era um comportamento normal para um gato? Pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tiveram um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da senhora do lado com a filha e ainda que Duda aprendera uma palavra nova. Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em um tempo de ouvir um último noticiário noturno. E é por isso os observadores de pássaro em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso muito misterioso. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestade de coruja hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que, em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo deste ano, mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O senhor Continue? Não, vou ler mais essa página e depois continuo. Sim. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país? Corujas voando durante o dia? Gente misteriosa usando capa por todo lado? E um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo 2 xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa. Pigarreou nervoso. Petúnia, querida, você não tem tido notícias da sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a senhora pareceu chocada e aborrecida. Não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Não, senhor. Por estrelas cadentes e uma porção de gente aparência estranha na cidade. E daí? Bem, pensei, talvez tivesse alguma coisa com, sabe, sei lá, o pessoal dela. E a senhora me deixou com os lábios. A senhora Dursley bebericou o chá com os lábios contra eles. Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. Um nome feio e vulgar, se quer saber minha opinião. Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto, onde foram se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da Rua dos Alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potters? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Os dois se deitaram. A Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que, mesmo que os Potters estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da Sra. Dursley. Os Potters sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente da sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado. O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel, como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da Rua dos Alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando 2 corujas mergulharam do alto.
Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. Apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na Rua dos Alfineiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado de seus cabelos e de sua barba, suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás dos óculos em meia-lua, e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos 2 vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde o seu nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a fixá-lo de outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou: "Eu devia ter imaginado." Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu, ergueu no ar e o acendeu. O lampião da rua mais próximo apagou-se, com um estalido seco. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. 12 vezes ele acionou o apagueiro, até que as únicas luzes acesas na rua toda eram 2 pontinhos minúsculos ao longe, os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dursley, de olhos de contas, não conseguiria ver nada do que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4, onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho, mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. "Imaginei encontrar a senhora aqui, professora Minerva McGonagall." McGonagall, ou nomezinho. E virou-se para sorrir para o gato, mas este desaparecera. Em vez dele, viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lentes quadradas, exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda. Trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia decididamente irritada. "Como soube que era eu?" perguntou. "Minha cara professora, nunca vi um gato se sentar tão duro." "O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra," respondeu a professora Minerva. "O dia todo? Quando podia estar comemorando? Devo ter passado por mais de 10 festas e banquetes a caminho daqui." A professora fungou aborrecida. "Ah, sim, vi que todos estão comemorando," disse impaciente. "Era de se esperar que fossem um pouco mais cautelosos, não? Mas não, até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal." Ela indicou com a cabeça a sala às escuras dos Dursleys. "Eu ouvi, bandos de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podia de notar alguma coisa. Estrelas cadentes em Kent. Aposto que foi coisa do Dédalo Diggle. Ele nunca teve muito juízo." "Você não pode culpá-los," ponderou Dumbledore educadamente. "Temos tido muito pouco o que comemorar nos últimos 11 anos." "Sei disso," retrucou a professora mal-humorada. "Mas não há razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas. Saem às ruas em plena luz do dia, sem nem ao menos vestir roupa de trouxa, e espalham boatos." De esguelha, lançou um olhar atento a Dumbledore, como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado. Por isso ela recomeçou. "Ia ser uma graça se, no próprio dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore?" "Parece que não há dúvida. Temos muito que agradecer. Aceita um sorvete de limão?" "O quê?" "Um sorvete de limão é uma espécie de doce dos trouxas de que sempre gostei muito." "Não, obrigada," disse a professora Minerva com frieza, como se não achasse que o momento pedia sorvete de limão. "Mesmo que você sabe quem tenha ido embora."
Minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem, há 11 anos venho tentando convencer as pessoas de chamá-lo pelo nome que recebeu, Voldemort. A professora franziu o rosto, mas Dumbledore, que estava separando 2 sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. Sei que não vê, disse a professora parecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo mundo sabe que é o único de quem você... Ah, está bem. De quem Voldemort tem medo. Isto é um elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes de que nunca tive. Só porque você é muito, bem, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim, desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novos. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse: As corujas não são nada comparado aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Porque ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? E aparentemente a professora Minerva chegara ao ponto que estava ansiosa para discutir a verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima do muro frio e duro, porque nem como gato nem como mulher ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que seja o que fosse que todos estavam dizendo, ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. Dumbledore, porém, estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo, continuou ela, é que noite passada Voldemort apareceu em Godric's Hollow. Foi procurar os Potters. O boato é que Lily e Tiago Potter estão mortos. Dumbledore fez que sim com a cabeça. A professora Minerva perdeu o fôlego. Lily e Tiago? Não posso acreditar. Não quero acreditar. Ah, Alvo. Dumbledore estendeu a mão, deu-lhe um tapinha no ombro. Eu sei, disse deprimido. A voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir. E não é só isso. Estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potters, Harry. Mas não conseguiu matar o garotinho. Ninguém sabe o porquê nem como, mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter, por alguma razão, o poder de Voldemort desapareceu. E é por isso que foi embora. Dumbledore concordou com a cabeça sério. É verdade, gaguejou a professora. Depois de tudo que ele fez, todas as pessoas que matou, não conseguiu matar um garotinho? É simplesmente espantoso. De tudo que poderia detê-lo. Mas por Deus, como que Harry sobreviveu? Só podemos imaginar, disse Dumbledore. Talvez nunca cheguemos a saber. A professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos. Dumbledore deu uma grande fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava. Era um relógio muito estranho. Tinha 12 ponteiros, mas nenhum número. Em vez deles, pequenos planetas giravam à volta. Mas devia fazer sentido para Dumbledore, porque ele o repôs no bolso e disse: Hagrid está atrasado. A propósito, foi ele que lhe disse que eu estaria aqui, suponho. Foi, e suponho que não vá me dizer por que está aqui e não em outro lugar. Vim trazer Harry para o tio e a tia. Eles são a única família que lhe resta. Você não quer dizer... Você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui, exclamou a professora Minerva, pulando de pé e apontando para o número 4. Dumbledore, você não pode. Estive observando a família o dia todo. Você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco. E tem um filho. Viu dando chutes na mãe até a rua, berrando porque queria balas. Harry Potter, vir morar aqui. É o melhor lugar para ele, disse Dumbledore com firmeza. Os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho. Escrevi-lhes uma carta. Uma carta? Repetiu a professora com voz fraca, sentando-se novamente no muro. Francamente, Dumbledore, você acha que pode explicar tudo isso em uma carta? Essas pessoas jamais vão entendê-lo. Ele vai ser famoso, uma lenda. Eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter. Vão escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no mundo vão conhecer o nome dele. Exatamente, disse Dumbledore olhando muito sério por cima dos óculos de meia-lua.
Isso seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino. Famoso antes mesmo de saber andar e falar. Famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar. Você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso, até que tenha capacidade de compreender? O professor abriu a boca, mudou de ideia, engoliu em seco e então disse: você está certa, claro. Mas como é que o garoto vai chegar aqui, Dumbledore? Ela olhou para a capa dele de repente como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali. Hagrid vai trazê-lo. Você acha sensato confiar em Hagrid uma tarefa tão importante como esta? Eu confiaria a Hagrid minha vida, respondeu Dumbledore. Não estou dizendo que ele não tem um coração no lugar, concedeu a professora de má vontade. Mas você não pode fingir que ele é cuidadoso, que tem uma tendência a... Que foi isso? Um ronco discreto quebrava o silêncio da rua. Foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro. O ronco se transformou num trovão, quando os dois olharam para o céu, e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles. Vai. Se a motocicleta era enorme, não era nada comparado ao homem que a montava de lado. Era quase 2 vezes maior do que um homem normal e pelo menos 5 vezes mais largo. Parecia simplesmente grande demais para existir e tão selvagem. Emaranhados de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto. As mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo e os pés, calçados com botas de couro, pareciam filhotes de golfinho. Em seu braço imenso e musculoso, ele segurava um embrulho de cobertores. Hagrid! Exclamou Dumbledore, parecendo aliviado. Finalmente! De onde foi que arranjou essa moto? Pedi emprestado, professor Dumbledore, respondeu o gigante, desmontando cuidadosamente da moto ao falar. O jovem Sirius me emprestou. Trouxe ele, professor? Não. Teve nenhum problema? Não, senhor. A casa ficou quase destruída, mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar. Ele dormiu quando estava sobrevoando Bristol. Dumbledore e professora Minerva, curvaram-se para o embrulho de cobertores. Dentro, apenas visível, havia um menino que dormia o sono solto, sob uma mecha de cabelos muito negros que caía sobre a testa. Eles viram um corte curioso, tinha o formato de um raio. Foi aí que, sussurrou a professora. Foi, confirmou Dumbledore. Ficará com a cicatriz para sempre. Será que você poderia dar um jeito, Dumbledore? Mesmo que pudesse, eu não o faria. As cicatrizes podem vir a ser úteis. Tenho uma acima do joelho esquerdo, que é um mapa perfeito do metrô de Londres. Bem, me dê ele aqui, Hagrid. É melhor acabarmos logo com isso. Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dursley. Será que eu podia me despedir dele, professor? Perguntou Hagrid. Ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo. Depois, sem aviso, Hagrid soltou um ruivo como o de um cachorro ferido. Psyu, simbilou a professora Minerva. Você vai acordar os trouxas. Desculpe, soluçou Hagrid, puxando um enorme lenço sujo e escondendo a cara nele. Mas não consigo suportar Lilian e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter que viver com os trouxas. É. Muito triste. Mas controle-se, Hagrid. Ou vão nos descobrir, sussurrou a professora dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid. Enquanto Dumbledore saltava a mureta de pedras e se dirigia à porta da frente. Depositou Harry devagarzinho no batente, tirou uma carta da capa, meteu-a entre os cobertores do menino e em seguida voltou para a companhia dos dois. Durante um minuto inteiro, os três ficaram parados olhando o embrulhinho. Os ombros de Hagrid sacudiram, os olhos da professora Minerva piscavam loucamente, e a luz cintilante sempre brilhava nos olhos de Dumbledore, parecia ter se extinguido. Bem, disse Dumbledore finalmente, acabou-se. Não temos mais nada para fazer aqui. Já podemos nos reunir com aos outros para comemorar. Disse Hagrid com uma voz muito abafada. Vou devolver a moto de Sirius. Boa noite, professora Minerva, professor Dumbledore. Enxugando os olhos na manga da jaqueta,
Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé. Com um rugido, ela levantou o voo e desapareceu na noite. Nos veremos em breve, professora Minerva, falou Dumbledore com um aceno de cabeça. A professora Minerva soou o nariz em resposta. Dumbledore se virou e desceu a rua. Na esquina parou e puxou o apagueiro. Deu um clique e 12 esferas de luz voltaram aos lampiões, de modo que as ruas dos alfineiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua. Mal dava para enxergar um embrulhão de cobertores do batente do número 4. Boa noite, Harry, murmurou ele. Girou os calcanhares e com um movimento de capa desapareceu. Uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da Rua dos Alfineiros, silenciosas e quietas sob o negror do céu. O último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecesse coisas espantosas. Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar. Sua mãozinha agarrou a carta ao lado, mas ele continuou a dormir, sem saber que era especial, sem saber que era famoso, sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito das senhoras Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora. Nem passaria... Nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Dudo. Ele não podia saber que nesse instante haviam pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas: "A Harry Potter, o menino que sobreviveu." E aí, para comentar? Acho que a gente pode deixar os comentários só pro final, mas a gente pode fazer uns pontinhos aqui que é... Cara, assim, pelo filme, o tio dele parece muito mais malvado que no livro, porque na real parece que ele não se importa, entendeu? Tipo, não tá me afetando, eu não me importo, mas eu também não me importo, mesmo se estiver me afetando, saca? Como é o lance... Sim. Fala aí. Mais ou menos, porque tipo, foi um capítulo que você vê eles sem o Harry. Sabe? Porque no filme já começa o Harry... Já começa com a cena do Dumbledore e da Minerva. Entregando o Harry. Não tem esse negócio dele indo trabalhar e vendo tudo estranho. Não tem a apresentação da família, né? Já que você já conhece todo mundo junto e tal. Sim. Beleza. Então, tipo, acho que você vai ver mais disso, desse maldade, por assim dizer. Maldade, crueldade, querendo ou não. Agora, porque, tipo, antes não tinha o Harry pra eles se provarem maus, por assim... Não, tá entendendo? Não é mal, mas é pra eles eram maus, mas não externar o preconceito, né? Eles não externavam o preconceito, eles tinham, mas ficava escondido. Sim, o preconceito sempre existiu, mas eu não convivo, não vou externar isso. Exatamente. Até ele ter chegar. esse negócio que chega e, agora que tem isso que eu odeio, eu vou demonstrar meu ódio. Mas é porque realmente é tipo só a apresentação desse suspense de aconteceu alguma coisa, alguém perdeu o poder e todo mundo tá comemorando. Tem esse pessoal que é trouxa. Que trouxa foi? É realmente a apresentação do mundo, né? É realmente a apresentação do mundo. Tipo, do plot principal, eu acho, de... teve esse menino que sobreviveu, um negócio que ninguém jamais sobreviveu. Por que ele sobreviveu? Vem todo o questionamento que a gente sempre vai ter até a gente aprender durante os livros, de por que ele sobreviveu, e é todo mundo se questionando isso. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo comemorando. Sim, porque, finalmente a gente pode comemorar. Beleza. Embora sendo sem cuidados, né? Tipo, como demonstra que o próprio cara que tava soltando estrelas cadentes no céu, né? Sim. Fora que coruja só anda assim quando estão mandando carta, mano. Tipo, falaram da senhora dessa que é fofoqueira, mas os bruxos também não estão por trás não, viu? É verdade. Era coruja fofocando tudo. Aí, tipo, não teve todo esse cuidado, mas é aquilo, é justificável, né? Enquanto você está sendo oprimido, você sai dessa opressão, você se liberta mesmo. Então... Sim.
Eu vou continuar aqui então. Certo. Só beber uma água aqui rapidinho, antes da gente continuar. Certo. Aí a gente, capítulo 2. O capítulo foi mais longo do que eu esperava. Mas vai ver porque tu tá lendo em voz alta, não é uma leitura que a gente tá acostumado a fazer. Sim, é. É mais cansativo. Tanto que a gente comentar tá sendo mais de boas do que ler. Ler tá tendo um peso Ler é maiorzinho. difícil. Vamos Pois lá. é. Capítulo 2. O vidro que sumiu. Quase 10 dias haviam se passado desde o dia em que os Dursleys acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta. Mas na Rua dos Alfineiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins, cuidados e iluminavam o número 4 de bronze à porta da entrada dos Dursleys. E penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. 10 anos. 10 anos antes havia uma porção de fotografias de uma única cor. De um que não, que eu estava passando aqui. Que parecia uma grande bola de brincar na frente, coloridos. Mas Duda e agora se mostrava a primeira bicicleta do carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai, recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha indicações de menino na casa. No entanto, Harry continuava muito adormecido, mas no dia do Dara e foi do primeiro dia. Acorde, levante-se, agora! Harry acordou assustado. A tia bateu na porta outra vez. Acorde! Gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e em seguida uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e havia uma motocicleta. Tinha uma estranha sensação de que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. Você já levantou? Perguntou. Quase, respondeu Harry. Bem, ande depressa. Quero que você tome conta do bacon. E não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário de Duda. Harry gemeu. O que foi que você disse? Perguntou a tia com rispidez. Nada, nada. O aniversário de Duda, como podia ter esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama. Depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas porque o armário sob a escada vivia cheio delas, e era ali que ele dormia. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera. Tantos eram os presentes de aniversário de Duda. Pelo que via, Duda ganhar um novo computador que queria. Para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para que exatamente Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry, porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercício, a não ser, é claro, que envolvesse em bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry, mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro, mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade. Parecia ainda menor e mais magro do que realmente era, porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda. E Duda era 4 vezes maior do que Harry. Ele tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes. Usava óculos redondos, remendados com fita adesiva por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz. A única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa, que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente, e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito à tia, Petúnia, era como a arranjaram. No desastre de carro em que seus pais morreram, respondera ela. E não faça perguntas. Não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Eu voltei na cozinha quando Harry estava virando o bacon. Pentei o cabelo, mandou. A guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes do que o resto
dos meninos de sua classe somados, mas não fazia diferença. Seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com o tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis pequenos e aguados, e cabelos louros, muito espessos e assentados, na cabeça enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa, o que foi difícil porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes. Ficou desapontado. 36? Disse erguendo os olhos para o pai e a mãe. 2 a menos do que no ano passado. Querido, você não contou o presente da tia Kida. Está aqui embaixo, deste grandão. Do papai e da mamãe, está vendo? Está bem. Então são 37, respondeu Duda ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva, começou a engolir o seu bacon o mais rápido possível, caso o primo virasse a mesa. Tia Petúnia obviamente também sentiu o perigo, porque na mesma hora disse: vamos comprar mais dois presentes para você, quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais 2 presentes? Está bem assim? Duda pensou um instante, parecia um enorme esforço, finalmente respondeu hesitante. Então vou ficar com 39, anjinho, disse tia Petúnia. Ah! Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. Então está bem. Tio Walter deu uma risadinha. O baixinho quer tudo a que tem direito, igualzinho ao pai. É isso aí, garoto. E arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo. Enquanto o Harry e o tio Walter assistiam a Duda desembrulhar a bicicleta de corrida, a câmera de filmar, um aeromodelo de controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeo estava rasgando as embalagens de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou ao telefone parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Mais notícias, Walter, disse a senhora Fig. Perdão. Mais notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com ele. E indicou Harry com a cabeça. Duda boquiabriu-se de horror. Mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventura, lanchonete ou cinema. Todo ano deixavam Harry com a senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava a repolho, e a senhora Fig mostrava de todos os gatos que já tivera. E agora? Perguntou tia Petúnia, olhando furiosa para Harry, como se ele tivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig, que quebrara a perna, mas não era fácil. Quando ele lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Nessie, seu Patinhas e o Pompom outra vez. Poderíamos dar para a Guida, sugeriu o tio Walter. Não diga bobagem, ela detesta o menino. Com frequência os dois lhe falavam que Harry, assim como se ele não estivesse presente, ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los, como uma lesma. E aquela sua amiga, qual é o nome dela? Ivone. Está passando as festas em Majorca, respondeu Petúnia com rispidez. Vocês podiam me deixar aqui, arriscou Harry, esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para variar, e quem sabe, até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão. E quando voltarmos, encontrar a casa destruída, rosnou. Não vou explodir a casa, prometeu Harry, mas os tios não estavam escutando. Talvez pudéssemos levá-los ao zoológico, disse tia Petúnia lentamente, e deixá-lo no carro. O carro é novo, não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Duda começou a chorar alto. Na realidade não estava chorando, fazia anos que não chorava de verdade. Mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha, querido, não chore, a mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia, exclamou abraçando. Não, quero que ele vá. Duda berrou entre grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo. E lançou um sorriso maldoso por entre os braços da mãe.
Naquele instante a campainha tocou. Ah, meu Deus, são eles chegando, disse tia Petúnia nervosa, e 1 minuto depois, o melhor amigo de Duda, Pedro Pouques, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral, era quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois disso, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda, a caminho do jardim zoológico. Pela primeira vez na vida, o tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele, mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando, disse aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que fizer, a primeira vai ficar presa naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, disse Harry. Juro. Mas tio Walter não acreditou. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre aconteciam coisas estranhas à volta de Harry, e simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa. Uma vez, tia Petúnia, cansada de ver Harry voltar do barbeiro, como se não tivesse ido lá, apanhara uma tesoura da cozinha e cortara o cabelo dele tão curto que o deixara quase careca, exceto por uma franja que ela deixou para esconder a cicatriz horrorosa. Duda morrera de rir de Harry, que passou a noite acordado imaginando o que seria a escola no dia seguinte, onde já riam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos, emendados com fita adesiva. Na manhã seguinte, porém, quando se levantou, os cabelos estavam exatamente como antes da tia Petúnia cortá-los. Tinham-o deixado preso 1 semana no armário por causa disso, apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que os cabelos dele tinham crescido tão rápido, tão depressa. Outra vez, tia Petúnia tentara obrigá-lo a vestir um macacão vermelho de Duda, marrom com pompons cor de laranja. Quanto mais tentavam enfiá-lo pela cabeça dele, tanto menor o macacão ficava, até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo, e com certeza não ia servir para Harry. Tia Petúnia concluiu que devia ter encolhido na lavagem, e Harry, para seu grande alívio, não foi castigado. Por outro lado, eles se meteram numa grande encrenca quando o encontraram no telhado da cozinha da escola. A turma de Dudu estava perseguindo, como sempre, e tanto para a surpresa de Harry quanto dos outros, ele apareceu sentado na chaminé. Os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretora de Harry, contando que Harry... Opa, só um minutinho. Bruno, tu caiu. Tá aí. Alô? Voltou. Calma, tudo bem. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Só um minuto, pessoal, por favor. Ai, meu Deus do céu. Só um minutinho, por favor. Caiu. Pera aí, só um minutinho. E eu tô tentando conectar de volta aqui no Discord para o Bruno poder voltar. E aí a gente poder continuar a leitura. Então, galera, o que aconteceu foi que a gente teve problema na conexão e no meio da leitura do capítulo 2 a live caiu, a gente tentou voltar, mas teve problema com o áudio. Como a gente está iniciando, essas coisas é de se esperar, então paciência, mas a gente vai aprendendo para evitar essas coisas. De conexão a gente não podia fazer muita coisa. Mas a gente terminou o capítulo 2, comentou e depois a gente se tocou com o problema do áudio, mas amanhã, ou na próxima live, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, a gente vai comentar o que a gente comentou e sobre o capítulo antes de ler os próximos. Então é só isso mesmo. Obrigado pela paciência, espero que vocês continuem e nos ajudem aí crescendo e melhorando cada vez mais. Abraço, galera.